uma vez, nós já fizemos a leitura oficial nesta noite, mas eu peço mais uma vez que fique em pé, em nome de Jesus. Pretendo ser muito objetivo naquilo que iremos ministrar nesta noite. Apocalipse 19. Minha garganta ainda não está 100%. E eu vou ter que pregar igual um punhal, né? O punhal, ele é curto e é profundo, né? Então tem que ser igual um punhal a mensagem de hoje, bem curtinha, mas também que sirva para ficar no coração dos irmãos. Amém? Apocalipse capítulo 19, versículo de número 7 e versículo de número 8 de Apocalipse 19, para nós meditarmos nessa noite para a glória de Deus. A igreja encontrou, amém? Fica no último livro, né, da Bíblia Sagrada, Apocalipse 19, para nós estarmos meditando nesta noite em nome de Jesus. Se quiser aumentar um pouquinho o microfone, eu agradeço, viu? Em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus: alegremo-nos, exultemos e demos a Ele glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Vamos orar por esta palavra em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer e te louvar esta noite, o teu amor por nós, a tua bondade. Obrigado, ó Deus, porque não é porque merecemos que estamos aqui, mas é porque o Senhor nos amou, nos ama. Obrigado, Senhor, por se entregar pela nossa vida. Obrigado porque, mesmo não merecendo, o Senhor nos cobre com teu amor, o Senhor nos cobre com a tua graça, o Senhor nos cobre, Senhor, com a tua salvação. E a tua palavra que lemos agora, ela nos ensina, ela nos mostra, ela nos revela, Senhor, que há um dia preparado, especial, que está chegando esta hora, este momento, em que queremos, ó Deus, alegrarmos-nos, regozijarmos-nos, ó Deus, com a maior vitória que nós já recebemos na nossa vida, que é a tua salvação. Ó Deus, traz alegria a quem está triste esta noite, que se porventura meu irmão ou a minha irmã entrou aqui na tua casa, Senhor, talvez, ó Deus, desesperado, precisando de uma orientação, precisando de uma palavra, ó Deus, uma orientação da tua parte, que nesta noite o Senhor venha acalentar, Senhor, que o Senhor venha esta noite visitar, que o Senhor venha esta noite derramar, ó Deus, das tuas maravilhosas dádivas sobre a tua vida, Pai, sobre a vida desta pessoa. Ó Deus, traz alegria de salvação a todos nós, que participemos, ó Deus, desta ceia, que participemos desse momento, Senhor, ó Deus, com alegria, não com tristeza, não, ó Deus, com vazio dentro de nós, mas com alegria profunda, porque o Senhor já nos salvou, o Senhor já, ó Deus, já fez roupas novas para nós vestirmos, para nós estarmos prontos e preparados para ir, Senhor, morar contigo daqui a pouco no céu e celebrar essa ceia contigo. Obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor ainda fará por nós. É o que nós te oramos com fé e com alegria, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Glória a Deus. Podem sentar, meus amados irmãos, tomados da palavra do Senhor. E nesta noite, lendo mais uma vez esse livro de Apocalipse, olhando para um cenário em que o mundo ele está programando e clamando e gritando pelo caos. Segundo a própria organização daqueles que estudam um pouco da antropologia humana, da história humana, o mundo ele vive uma fase de ciclos e, inclusive, os grandes pensadores do mundo chegam a ficarem sempre questionando quando surgirá, quando ocorrerá o próximo ciclo e o que será esse ciclo. Se fala de ciclos
da mudança de revoluções industriais, seja a revolução primária, a revolução secundária, a terciária, e alguns dizem que nós já estamos na revolução industrial 4.0, em que as máquinas trabalham para nós de forma muito mais acelerada do que a própria produção humana. Se fala de ciclos envolvendo a telecomunicação. Antigamente nós falávamos em forma de um telegrama. Se queríamos enviar uma carta a alguém, era necessário ir até os correios, enviar essa carta, esperar semanas ela chegar, depois semanas para voltar, para poder depois responder. Hoje, as mensagens são instantâneas. A comunicação se dá dentro de um processo acelerado, a era da Big Tecnologia, o chamado Big Tech, em que o mundo ele está literalmente vivendo aquilo que eles chamam de um novo ciclo, uma nova novidade. E olhando os fundamentos desse ciclo, que o mundo ele acaba solidificando para o aspecto político e geopolítico do mundo. O mundo ele começa dentro de uma estrutura que nós chamamos de uma estrutura onde o Theos ou Deus ele governa, está no controle de tudo, e nós chamamos de este modelo estrutural de governo, de modelo teocrático, aquele governo em que Deus ele assume a ponta, a dianteira e dá as diretrizes e as orientações políticas para a existência humana. É o que a Bíblia inclusive nos revela. E é um ciclo onde, historicamente, as próprias origens das culturas mundanas, do que existe hoje no mundo, de forma rupestre, esculpida em pedras, esculpida em cavernas, denunciam a existência e a origem de um Deus como início de tudo. O próprio autor, chamado Don Richardson, no seu livro chamado Fator Melquisedeque, ele chega a concluir que em 99% das culturas humanas, todas elas, em sua origem, denunciam e testificam a existência de um Deus ou de uma divindade. Isso só nos revela, portanto, que Deus ele está embutido dentro das mentes humanas sobre a origem de tudo, sobre de onde eles vieram, sobre, afinal de contas, qual a origem dos seus pais ou dos seus ancestrais. Por que não falar dos socráticos e dos pré-socráticos filosóficos que questionavam muito sobre as perguntas fundamentais da própria filosofia existencial. Quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou. E o homem sempre se questionou sobre qual a sua origem, e eles sempre chegaram a uma conclusão, a partir do próprio texto dos grandes historiadores gregos, e eles disseram, a origem do mundo ela tem uma forma, e eles conceituavam assim, de teogonia, há uma origem em Deus, há uma origem nas divindades. Mais à frente, Heródoto e outros historiadores gregos tornaram isso um pouco mais sofisticado e disseram, não é apenas um Deus, mas na realidade é muito mais do que isso, é um panteão de deuses, e daí surgiu o politeísmo grego, mas mais à frente Platão chegou a dizer que não existe uma essência de vários deuses. Na realidade, existe a essência de uma divindade só, e ele chegava a dizer, portanto, a origem de tudo que existe no mundo, ela está antenada em um só Deus. Eu estou falando deste primeiro ciclo. É um ciclo teocrático, onde Deus se revela, onde Deus é conhecido, onde as pessoas, inclusive, querem viver e experimentar esta divindade. O problema é que a humanidade avança, ela sai da sua infância, ela se torna adolescente, ela se rebela contra esse Deus. E aí surge um segundo ciclo, é o ciclo daquilo que nós chamamos de o ciclo da monarquia, em que os reis, e a Bíblia inclusive vai nos trazer este cenário lá no livro de Reis que nós estamos lendo, nas doutrinas de quinta-feira, nos livros de crônicas, no livro de Esther, quando você lê o livro de Daniel, quando você lê o livro dos profetas do Antigo Testamento, os homens agora já não querem que Deus governe sobre eles, os homens agora desejam que outros homens representem eles e assumam o papel que deveria ser de Deus. É aquele momento em que os reis, de forma entusiástica, inclusive cheios de bons pensamentos humanos até, fazem apogeus de construção. Por que não falar de Uzias, o grande rei da Bíblia, que tornou Israel, inclusive, uma grande potência bélica e estrutural, com grandes construções realizadas para Israel? Por que não falar de Salomão, que com a sua sabedoria, em 40 anos, gerenciando e governando aquela nação, trouxe
a conhecimento público do mundo, que a pequena nação de Israel não era apenas um pequeno botão geográfico, mas era muito mais do que isso, era um poder bélico, poderoso, lindo, imponente, que Deus estava abençoando através das suas mãos. Mas o problema dos reis é que eles começaram a se orgulhar em seu coração daquilo que eles haviam recebido de Deus. Esse é o grande problema do homem, é quando Deus eleva ele, é quando Deus torna ele grande, é quando Deus sopra o nome dele para ser conhecido, e aí esta pessoa passa a se esquecer quem o tornou grande, quem o fez crescer. E esse foi o problema desses reis que a Bíblia e que o mundo hoje ainda está permeado de algumas autoridades que foram sopradas e colocadas nesses lugares por Deus, mas infelizmente por colocarem o seu coração no orgulho, na ambição, por colocarem o seu coração no poder, se esqueceram de que há um só Deus governando sobre tudo e todos, e que Deus é quem abate, Deus é quem levanta, Deus é quem suscita, Deus é quem tira aquele que está no poder. Por que não falar de Nabucodonosor, o grande rei imponente, que Daniel inclusive vai citar, que fez uma das 7 maravilhas do mundo, um grande jardim lindo, maravilhoso, suspenso, construiu muralha, e a muralha dele, dizem alguns arqueólogos, a quase cerca de 8 quilômetros antes de você chegar e avistar a cidade erguida por ele, você já via os muros e a imponência do poder dele. E aí ele colocou no seu coração: eu sou o mais poderoso, eu sou o maior, eu sou o maioral. Mas mal sabia ele que o Deus de Daniel era muito maior e mais poderoso do que ele. Deus colocou só um sonho e ele perturbou-se em sua mente em muito. E o sonho era muito simples e muito claro: olha, rei, tu está aí vendo uma grande estátua, que essa estátua ela é misturada de elementos químicos, tem ouro, tem prata, tem fundição de ferro, tem fundição de bronze, tem fundição misturada de barro e também de ferro no final dos seus dedos. Mas tem uma coisa, rei, que uma pedrinha solta, sem ninguém jogar ela é deslocada lá do céu, e quando ela cai, atingindo os 10 dedozinhos lá do pezinho de barro, toda a estátua, ela se acaba no chão. O rei ficou apavorado com aquilo e chegou para Daniel e disse: Daniel, que sonho é esse? Ele diz: nem eu sei também, mas eu sei quem sabe. Tem hora que a gente tem que falar assim para as pessoas. A pessoa chega: irmão, me diga, meu irmão, também não sei, mas eu conheço um que sabe e eu vou atrás dele, que é Deus. Daniel orou, falou com Deus e Deus deu a revelação: ei, a cabeça é tu. Depois de ti vai vir outro, vai vir a Grécia, depois da Grécia, não se preocupe, vai vir os persas, depois dos persas vai vir os gregos, depois dos gregos e macedônios vai vir os romanos. Quando os romanos se dividirem, os 10 dedos estiverem ali bem colocadinhos, mistura de ferro e mistura de barro, Deus mesmo é quem vai suscitar a pedrinha. E esta pedrinha nós já sabemos quem é. Ela se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ela se chama Jesus. Deus vai suscitar essa pedrinha vai atingir só os 10 dedinhos, e toda a estrutura de governo humano, todo o poder humano vai cair no chão e nada sobrará sobre isso. A palavra de Deus está nos dizendo que Deus está impondo um fim ao ciclo político do mundo. É o próprio Deus quem está dizendo isso. Os homens vivem de ciclos políticos. Os reis levantam-se, os reis caem, mas há um rei que permanece. E aí eu volto a citar Uzias de novo. O grande rei de Israel, que quando ele morreu, diz Isaías capítulo 6, todo mundo ficou estarrecido, choroso, porque o coração de Israel, a grande dúvida seria uma: quem será maior do que o rei Uzias? Quem poderá fazer mais grandes coisas pela nação de Israel do que o rei Uzias? Quem será o novo rei? Porque Jotão, que era o filho literalmente de Uzias, não tinha tanto poder de impressionar o povo como seu pai tinha. E aí Isaías, ele orou a Deus e disse: eu tenho que dar uma resposta para esse povo, porque o rei morreu. E por isso que o capítulo 6 de Isaías começa dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias. Aí ele diz: nesse ano eu fui até o templo, e quando eu cheguei no templo buscando respostas, lá chegando, tudo estava se tremendo.
Na visão dele, a parede parece que não estava no lugar. Na visão de Isaías, parece que as coisas não estavam no seu devido lugar. E aí ele começou a olhar ao redor e ele viu. E tudo estava cheio de fumaça ao redor. Até no átrio eu vi fumaça. Mas tem uma coisa, quando eu olhei para o céu, eu vi aquele que permanece, que não pode jamais ser tirado e ser abalado do seu trono. Eu vi o rei assentado sobre um alto e sobre o sublime trono. Deus está governando ainda a nossa vida, este mundo, o nosso futuro nas suas mãos. Os homens passam, esse poder político passa e passará. E aí por isso que eu já lhe digo, não tenha político de estimação. Porque tem irmão que tem, né? Eu tenho pastor, minha bandeira é fulano. Eu morro por fulano, não morro não. Morra por Jesus. Porque os homens passam e passarão, mas tem um que vai permanecer para sempre, que é Jesus Cristo. Os governos são levantados e abatidos por Deus, e tem hora que Deus levanta governo até para nos condenar. Vixe, pastor, é mesmo, está lá em Abacuque. Deus levantou Nabucodonosor, e o próprio Deus diz isso. Nabucodonosor, lá em Isaías, ele diz, Nabucodonosor é instrumento meu de castigo, é minha vara de castigar o meu povo. Mas tem hora que Deus levanta governos para nos ajudar e nos socorrer. Está lá em Isaías 45. Ciro é o meu ungido. Ele não me conhece. Ciro não tinha nem nascido, irmãos. Tinha 300 anos que Ciro nem nascer. Tinha nem um pai, nem um avô, nem um tataravô. Nem aí você pode falar todos o tetaravô deles. E Deus já tinha dito, este aí eu vou levantar e ele vai fazer a nação sair lá da região da Babilônia e voltar para minha casa. Pode dizer para o meu povo, eu vou levantar um governador para cuidar do meu povo. Deus está dizendo, nos ciclos dessas mudanças humanas, eu estou no meio. Depois vem a democracia, a era senatorial romana, a época em que o povo estabelece, a partir da representação política, o chamado Código Civil, Código Legal, as 12 tábuas de Roma, como alguns dizem, as leis que se viram para tornar toda a fonte matriz do direito que hoje existe no mundo. Surgiram a forma de representabilidade do povo exercer um pouco deste papel. E o problema é que quando o poder é dado ao povo, o povo nunca sabe escolher o que presta. E eu vou lhe dizer isso na Bíblia mesmo. Está lá na Páscoa, tem um homem bom chamado Jesus, tem um homem bom chamado Barrabás. Eu chamo de bom aqui para não dizer outro nome, né? Senão vão cortar o vídeo na internet. Chega lá o sacerdote e diz, aqui está Jesus, aqui está Barrabás, assassino, cruel, sanguinário. Um homem que estava ali porque merecia. Do outro lado estava Jesus, que estava lá não porque estava merecendo morrer, mas porque assumiu a minha dor, a minha culpa e a tua culpa. E diz a palavra de Deus que quem foi que o povo escolheu? Barrabás. Quando o poder é dado à massa, e aí surgiu uma mentira do diabo no coração do povo, a voz do povo é a voz de Deus. Nunca foi. A voz do coração humano é enganosa, irmãos. A minha voz, ela tornando massiva, a sua voz tornando massiva, ela é enganosa. Só tem uma voz que eu e você devemos escutar. É a voz do bom pastor chamado Jesus Cristo. Não é as nossas escolhas, não é as nossas decisões, mas são as decisões de Jesus para nós. Solta Barrabás, e aí o que é que eu faço com esse homem chamado Jesus? Crucifica. Esse ciclo democrático que nós estamos vivendo até hoje, se é que podemos assim chamar de democracia, porque não existe uma democracia plena, ela é sempre relativa e exercida por pessoas que nos representam. É o momento em que nós literalmente estamos hoje vivendo no mundo. É o momento em que nós estamos, inclusive, atravessando. E qual é o próximo ciclo após isso, pastor? Pelos historiadores, isso inclusive já tem se tornado verdade e realidade em algumas nações, em alguns lugares que são chamados de momentos sangrentos de guerras civis. E eles dizem, o primeiro ciclo é a teocracia,
O segundo ciclo é o momento da monarquia, o terceiro ciclo é o momento da democracia, mas tem um quarto e pior ciclo, que é o momento da anarquia. É aquele momento em que após a poliarquia, e aí não dá para a gente discutir um pouco mais sobre isso, mas em que é o momento em que as pessoas deixam de discutirem sobre o que é ideal para a nação e cada um passa a representar o seu próprio poder. O que é bom para mim, eu vou fazer. O que é bom para ti, tu se vira. E não existe governo, não existe lei, não existe esferas, não existe representações. É literalmente um mundo anárquico. É um governo sem ter governante. Pastor, isso está acontecendo, nós já estamos vivendo este período sendo atravessado entre nós. Pastor, e por que você está dizendo tudo isso? Sabe por quê? É porque Apocalipse vai nos revelar que tudo isso tem que acontecer. A Bíblia vai nos revelar que tudo isso tem que passar, tem que realmente acontecer, pastor. Mas Deus não vai nos poupar disso. Meu irmão, se nós estivermos confiando em Deus, quando essas coisas começarem a se agitar mais ainda, não se preocupe. A mão dele vai vir e a Bíblia diz que ele vai recolher aqueles que são santos para ir morar lá no céu. Apocalipse 3,10 vai dizer: visto que você guardou a minha palavra, eu também te guardarei da hora, aleluia, da provação que há de vir sobre todo mundo. Na hora da provação, Jesus vai nos guardar. E o que vai ficar aqui, pastor? Anarquia. Primeiro governo que vai ter no mundo, você já sabe quem é: anticristo. Não haverá governos, anarquia. Haverá um governo só. Haverá um tirano só. Haverá um a ser adorado neste mundo. E ele usurpará do direito de Deus, segundo Tessalonicenses 2, vai nos revelar esta verdade. E ele tomará o direito que deveria ser de Deus, de ser adorado. E ele literalmente usufruirá das regalias que deveriam ser de Deus, de adoração e de louvor. E ele usurpará de tudo isso para enganar e ludibriar as pessoas. O que é que o Senhor está querendo dizer com isto, pastor? É que nós devemos estar preparados para estes cenários de mudança. Nós devemos estar preparados. Preparados por quê, pastor? Para vivermos isso? Não, meu irmão. É porque enquanto o mundo vai viver isso, tem uma coisa boa que nós vamos desfrutar. E o que é, pastor? Apocalipse 19 vai nos dizer: olha, enquanto o mundo, versículo de número 5 do capítulo 19, na sua Bíblia vai dizer: louvem o Senhor, louvem os que o temem, louvem os pequenos e os grandes. E o 6 vai começar a dizer: e eu ouvi uma voz de uma multidão, de uma voz de um coral, de muitas águas, forte como um trovão, dizendo o seguinte: aleluia, pois Deus, Ele reina, o nosso Senhor Todo-Poderoso, Ele está reinando sobre o mundo. Enquanto o mundo está sem governo, a igreja ainda tem um governador, que é Jesus. Diga assim: a minha vida, ela é governada por Jesus. No mundo não tem governo, irmãos. Não tem mais leis, são relativas. Uma hora a lei funciona, outra hora ela não funciona. Uma hora ela tem validade, outra hora já não tem validade. Mas tem uma lei que ainda está valendo. E é a lei de Jesus. Venha a mim e beba, todo aquele que tem sede. E venha e beba dessa água, que ela não vai se esgotar, que ela não vai, aleluia, acabar. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, dentro de você, no teu ventre, vai fluir rios de água viva. O mundo, e escute o que eu estou lhe dizendo agora, está se preparando para viver um ambiente de caos. Os economistas falam em um grande reset. Alguns especuladores falam que o capitalismo está próximo, na sua selvageria, do fim, como ele está estabelecido. Alguns governos já não sabem mais o que fazer para diminuir a criminalidade. Estão tentando adotar até 2030 medidas mais drásticas possíveis para tentar diminuir. E isso afetará todo mundo. Do outro lado, há uma crise global, que eles chamam de crise ambiental, em que o mundo precisa se preparar para se tornar autossustentável. E aí nós estamos entrando hoje na segunda fase do chamado ESG, onde as pessoas deverão, eu já preguei uma quinta-feira, inclusive explicando sobre o que é isso,
na fórmula de 2030 do que a própria ONU ela já está encabeçando, está estabelecendo, e agora é necessário que os governos no mundo eles se preparem para que em 2030 tudo isso comece. Pastor, isso aí não é coisa de teoria, não, meu irmão, é tudo documentado pela própria ONU. Em que nós precisamos estar comendo menos proteínas, isso já está virando uma realidade. As comidas hoje já não são comidas como nós comíamos antigamente. Você vai comprar no mercado, a fruta não é como era antigamente. Se abre a fruta, não tem tanta semente. Ela é processada quimicamente em algum laboratório. Você vai atrás de comida lá de forma proteica, aquele animal não foi criado como era antigamente na pastagem. Ele é criado dentro de um ambiente. E agora está se falando e já está se processando, já é uma realidade em alguns países, de que a carne não será mais carne animal, mas fabricada em laboratório. Pastor, você está falando? Não, eu não estou falando de uma realidade para daqui 10 anos. Eu estou falando de uma realidade que ela é muito atual e próxima de nós, pastor. E por que você está me assustando na ceia? É porque Jesus está voltando e você tem que se preparar para se encontrar com Ele, participar das bodas do Cordeiro com Ele no céu. É para ver se você se desperta, para entender que Jesus, Ele está às portas. O mundo está eclodindo para um momento de caos. Anote o que eu estou lhe dizendo. E eu não estou falando isso para deixar você com medo, ou sem dormir hoje à noite. Ixi, o pastor falou, será que o que eu almocei era carne mesmo? Não é para você ficar assustado. É para você pensar, Jesus, será que eu estou pronto? Será que eu estou preparado? Tem um hino 514, que quando eu canto ele, eu tenho medo de cantar. Porque ele diz assim, se Cristo agora voltar, tua alma, ele faz essa pergunta, ela irá jubilar? Tu tens lâmpadas prontas e as tuas vestes também? Para tu ires com Cristo além? Porque uma certeza eu tenho, é que Jesus vai voltar. Agora a outra certeza é você que tem que ter. É se você também vai para se encontrar com Ele lá no céu. Glória a Deus. Jesus está reinando, amém? Por que Apocalipse está dizendo que Jesus reina? É para a gente não se esquecer. Porque tem hora que a gente pensa assim, pastor, será que Deus está olhando tudo isso? Tragédias, furacões, questões ambientais de enchente, fome, mortes e tragédias das mais até difíceis de falar, de que poderiam acontecer e que acontecem. Como eu vi na minha adolescência, um homem enfiar a faca no outro por causa de um din-din que ele tomou de sua boca. E eu fiquei naquele dia estarrecido. Eu estava passando próximo, vindo do seminário, estudando Bíblia, a palavra de Deus, e estava estudando sobre o pecado. E eu saio dali para almoçar, na calçada, eu vejo o homem falar aquilo, eu me enchi de tristeza no meu coração por ver aquela cena, de ver alguém querer tirar a vida do outro por algo tão simplório, por algo tão banal. Pastor, e por que tudo isso acontece? Deus está enchendo a sua medida da taça da sua ira. A gente fala muito assim, Deus é misericordioso, Deus é gracioso, Deus é amor, Deus é perdoador, mas Ele tem a taça da ira dele, que está se enchendo. Em Apocalipse diz que Ele tem, não é só uma não, são 7. E quando essas 7 taças estiverem cheias na sua medida, e elas começarem a transbordar, Deus vai derramar essa ira que Ele tem sobre a humanidade, e aí se prepare para ver o que não presta. Gente querendo morrer e não vai poder. Destruição por cima de destruição. Se você ler Apocalipse do capítulo 13 até o 17, você vai ver morrer pelo menos 4,5 bilhões de pessoas. Em um período curto de 3 anos e meio. Nós estamos falando de metade da população. E se você ler do capítulo 6 até o capítulo 9, você vai ver morrer mais cerca de 3 a 4 bilhões também de pessoas. Pastor, e quem vai sobrar, meu irmão? Eu não sei quem é que vai sobrar na realidade.
Porque o juízo de Deus não tem esse negócio de escolher o mais novo, o mais velho, o branco, o negro, o rico, o pobre, não. O juízo de Deus vai vir sobre todos aqueles que não querem ouvir, dar atenção, obedecer a sua voz e a sua palavra. Mas nós que somos a igreja de Deus, nós temos um outro convite dado por Deus. Qual é, pastor? Deus está nos convidando a participar de um casamento. Deus está nos participando, aleluia, nos chamando a participar de uma festa. A Bíblia diz que Ele está reinando, versículo 7 vai dizer: alegremos-nos, exultemos, damos Ele agora. Pastor, como é que eu me alegro diante dessa tragédia toda que vai vir no mundo? É porque, meu irmão, tudo isso é a justiça e o juízo de Deus dizendo: eu dei chance, eu estou dando a chance, eu estou fazendo com que esse povo se arrependa, eu estou mostrando sinais no céu que eu existo, que eu sou Deus, mas ninguém quer acreditar em mim. Mas diz o versículo de número 7, chegou a hora. Amós 4,12 vai dizer: prepara-te, ó Israel, para te encontrar com teu Deus. Esse é o dia do encontro. Esse é aquele dia que o texto de Miqueias ele vai deixar muito claro, e Amós também 4, e Miqueias, se não me falha a memória, o 4 e o 5 vai nos deixar muito bem claro esses 3 textos da palavra de Deus. Olha, esse é aquele dia que o homem não deseja viver jamais. Aí Amós brinca nos versículos anteriores, ele chega até a dizer: olha, esse é aquele dia em que você foge de casa para não se encontrar com o urso, mas quando você se encontra com o urso, você foge para casa, voltando para fugir desse urso. E quando você encosta na parede, ao invés de você estar protegido, a parede vira uma víbora e morde você. Foi daí que surgiu aquele ditado: se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Está lá na Bíblia. Se ficar, o urso te traga, se correr, vem a serpente e te morde. Ele diz: esse dia ninguém vai escapar de se encontrar com Deus. Nesse dia ninguém vai escapar de ver o Criador. Mas a Bíblia diz: chegou a hora. Que hora é essa? Não é a hora do crente ficar triste, não é a hora do crente ficar, aleluia, com a cabeça baixa. A Bíblia diz assim: chegou a hora do casamento de Jesus. Versículo 7 vai dizer: chegou a hora das bodas do Cordeiro. E tem uma coisa especial que termina esse versículo 7. Ele diz: e a noiva já está preparada. Você está preparado se Jesus voltar hoje para te buscar? Glória a Deus. Você está preparado se o céu se rasgar agora e nós formos morar com Ele? Você está preparado para Jesus voltar e você, aleluia, morar no céu? A gente fala assim, tem gente que fica triste: pastor, não fale de céu não, que eu ainda quero casar. Eu ainda quero comprar minha casa. Pastor, eu ainda quero ter meu carro. Meu irmão, tem coisa muito melhor do que isso. O céu é algo muito melhor do que esses sonhos vãos, humanos e pequenos que você está projetando. O céu é uma realidade na vida do crente. É a esperança da igreja. É porque hoje, dê graças a Deus, viver no Brasil, você tem tudo do bom e do melhor. É um lugar onde você planta e o que você planta dá. Deus tem abençoado, não falta água, não falta o que comer, não falta o que vestir. É uma nação abençoada, irmãos. E como Deus tem nos abençoado, tem hora que a gente se esquece do quê? De que aqui não é a nossa pátria. Tem hora que a gente pensa assim: não, é aqui que eu vou viver eternamente. Não, meu irmão, o crente não vai viver eternamente aqui não. Aqui é só para a gente poder se estruturar, se preparar. E quando estiver preparado, nós estamos dizendo: Senhor, chegou a hora também de eu estar agora indo ao teu encontro. Porque eu sei que eu sou só um exilado, aleluia, eu sou só um peregrino, mas tem uma pátria me esperando. Quem é que Jesus convida? Agora você vai abrir lá no texto de Mateus, capítulo 22. O perfil de pessoas que Jesus convida para a festa. Mateus 22, versículo 1, ele vai dizer: olha, e Jesus falou por parábolas, agora explicando sobre isso. E ele diz: olha, o reino de Deus, ele é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Deus preparou uma festa e tem preparado ela para nós, amém?
João 14, ele vai dizer, olha, eu vou, e quando eu for, eu sei que o lugar vai estar sendo preparado. Quando eu for, eu vou preparar lugar para vocês, para que quando vocês chegarem, já esteja lá tudo preparado. A gente vai comer daqui a pouco, a gente vai ver ali, as irmãs passaram o dia todinho preparando. Do mesmo jeito é Jesus, ele está preparando, meu irmão, um ambiente para mim e para você, para nos receber lá no céu. Que Jesus lindo. Pastor, e nós merecemos isso? Merece não, não merece não. E enviou os seus servos, aqui está os servos dele, ó. E enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa. Mas esses servos disseram, nós não queremos ir. E enviou agora outros servos e disseram ainda, diga aos convidados, eu já preparei o banquete, os bois, o animal da engorda, já foram abatidos, tudo está pronto, venham para a festa. Mas os convidados disseram, não se importa. Não se importaram com aquilo, não foram. Um foi para um campo, diz a palavra de Deus no versículo 5. O outro foi fazer seu negócio. Versículo 6 diz, o outro agarrando o servo, maltrataram, mataram. Aqui nós estamos falando de um período que essa igreja, para ela ter culto, meu irmão, terminava na delegacia. O primeiro culto aqui no Ceará terminou na delegacia. Para quem não lembra, em Tapajé. Os primeiros cultos no Brasil terminaram com a polícia entrando e prendendo os pastores. E aí Jesus já estava alertando, dizendo, olha, os servos falaram do casamento. Sabe o que é que eles fizeram? Os ouvintes maltrataram e mataram. Dê graças a Deus no Brasil, você vir para a igreja com a Bíblia mais grande do mundo. Tem uma Bíblia que tem 1,5 m. Minha vontade é comprar ela, mas é cara que só. Né? Para deixar assim na igreja, para os irmãos ver se lê. Né? Dê graças a Deus nós termos a liberdade de nos vestirmos como crente, de sairmos de casa como crente, de gritarmos que somos crentes, de pregarmos que somos crentes, e ninguém fazer nada com nós. Mas tem canto por aí que ainda tem servos falando das bodas, e eles literalmente estão sendo maltratados e estão morrendo por isso. Olha o versículo 7. O rei ficou furioso. Ele preparou a festa para judeus. Ele preparou a festa para os seus irmãos. Ele preparou a festa para aqueles que eram seus vizinhos. O rei ficou furioso, enviou as suas tropas, exterminou aqueles assassinos, incendiou a cidade deles. Aqui está falando de tudo que Apocalipse, do capítulo 6 até o capítulo 18, vai acontecer. Não é que os homens destruirão a si mesmos, é porque o juízo de Deus está chegando para este mundo. E ele está chegando na minha vida, ele está chegando na tua vida também. Pastor, e como é que eu escapo desse juízo? É só se eu tiver o convite para entrar na festa da boda do Cordeiro de Deus. Pastor, e como é que eu recebo esse convite? É um ato simples que nós já fizemos. Reconhecer que Jesus é o Senhor e Salvador da nossa vida para participar dessa festa. Olha o versículo 8 agora do capítulo 22. E ele disse aos servos, a festa está pronta. Oh, glória a Deus. Mas os convidados não são dignos. Nenhum deles respondeu. Nenhum deles aceitou, nenhum deles quis. E aí ele diz no versículo 9, agora vão para as encruzilhadas dos caminhos, convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. E eles saíram servos pela estrada, reuniram os bons, os maus. A sala do banquete ficou cheia de convidados, glória a Deus. Meu irmão, sou eu e você. Pastor, nós merecemos ir para o céu? Não. Nós merecemos estar com Deus? Não. Sabe o que é que eu e você merecemos de Deus? Inferno, condenação, morte, maldição, sentença, separação. Mas Deus nos ama tanto, Deus nos ama tanto, Deus nos ama tanto. Nunca deixe o diabo dizer que você não é amado por Deus. Você é muito amado por Deus. Você é muito amado por Deus. Você é muito amado por Deus. Sabe por quê? Deus olhou para você e disse, tu não é digno, mas eu estou te convidando para entrar na festa. E olha onde é que você está hoje? Sentado. Meu irmão, isso aqui é só um prelúdio. É só um ensaio da festa que nós vamos já já comemorar lá no céu.
Isso aqui é só um ensaio, pastor. Eu pegar esse pão, eu tomar este cálice, isso é só um ensaio. É, porque lá no céu vai ser uma festa tão grande, que a alegria não vai ser comer o pão ou tomar o suco de uva, não. A alegria vai ser ver Jesus, estar com Jesus, sentar com Jesus, conversar com Jesus. Quantos querem participar deste momento? Glória a Deus. Mas quando o rei entrou, diz o versículo de número 11, para ver os que estavam à mesa, ele notou que tinha um homem que não trazia as vestes nupciais. Veio despreparado. No casamento a gente bota no convite, venha com a roupa assim, a roupa assada. Aí o cabo vai lá de chinela, de calção e quer entrar. No fórum você não entra se não tiver lá com as prerrogativas. Um advogado não vai entrar e já vai pleitear se não tiver com seu ternozinho. Mas na casa de Deus a gente quer vir de todo jeito. Vem de boné, vem de chinela, vem de qualquer jeito. Eu venho para o culto, pastor, eu vou vir de... Não, meu irmão, você está vindo para a casa de Deus. Não é outro lugar, não. Se arrume pelo menos mais um pouquinho. Né? Tira um pouquinho da feiura, pelo menos assim, botando uma roupazinha. Eu digo por mim, né? Para mim esconder a feiura, eu boto uma roupazinha mais ou menos para pelo menos olharem para a roupa e não para o meu rosto. Para não ficar o nariz do pastor, a orelha, não, olhe para a roupa. Né? Se vista um pouquinho. É a casa de Deus. É servindo a Deus, é adorando a Deus. E ele diz, ele não está trazendo as roupas e perguntou, amigo, como é que você entrou aqui? Ele disse, ficou calado. Queria entrar, participar da festa, mas não tinha um convite certo. Porque quem tinha um convite sabia como é que tinha que se vestir. Amarre os pés, diz o versículo 13, as mãos dele, jogue para fora nas trevas, porque ali haverá ranger de dente. A Bíblia está dizendo assim, não vai entrar lá de qualquer jeito. Como assim não vai entrar lá de qualquer jeito? Aí você vai voltar agora para Apocalipse, que a gente já vai concluir, capítulo 19. De novo. Não vai entrar lá de qualquer jeito. Por que não vai entrar? Não adianta você ter o cartão de membro. Não adianta você ser membro dessa igreja. Não adianta você estar aqui com cheiro de crente. Se o teu coração, Jesus, não está morando dentro dele. Amém? Não adianta. No céu não entra pecado. Tem um hino até que diz assim. Fadiga, tristeza, nem dor. Aí você vem para a casa de Deus triste, cansado, abatido. A Bíblia diz, meu irmão, você quer entrar no céu desse jeito? Se no culto você está cansado, imagine lá no céu. Porque lá no céu não vai ser 2 horas de culto, não. Lá vai ser 24 horas de louvor, de adoração, de rendição, de entronização, de bênção. Não vai ter luz, porque a luz vai ser Jesus. Não vai ter noite, madrugada. Vai ser ali 24 horas. Não vai ter mais nem tempo. Ninguém sabe mais nem quantas horas vai ser. Eu só sei que eu quero estar lá com Jesus. E eu espero ver você lá também com Jesus. Mas para isso temos que estar o quê? Preparado. Você viu que alguém não estava preparado, foi tirado de cena. Deus, Ele sabe, Ele conhece quem é você. Não participe dessa ceia se você não está bem com Ele. Porque se você não está bem com Ele, é melhor você se reconciliar, recomeçar. Porque vai ter um dia, hoje você pode até cear e enganar alguém. Um obreiro, um pastor, você pode enganar. Nós somos homens falíveis e podemos de repente não ver o seu pecado. Mas Deus está vendo você por dentro e por fora. Deus conhece como você está. E eu quero lhe dizer, Ele sabe se você está preparado ou não. Porque a Bíblia diz que eles estavam preparados. Versículo 8 do capítulo 19 vai dizer agora a preparação. E ela, a igreja, a noiva, foi permitido. Veja a palavra, ela foi o quê? A ela dado o quê? A não é que ela podia, porque tem gente que se apressa. Quando fala de permissão, está dizendo assim, irmãos, não é pelas suas obras, não é pelo que você faz, é porque alguém fez para você. E aí eu venho lhe dizer essa palavra, Deus deu uma roupa para cada um de nós. Deus mesmo costurou, diz lá em Apocalipse, aleluia, remontando o texto de Gênesis, capítulo 3, esse texto de Apocalipse, que Deus foi quem costurou as vestes de Adão e de Eva quando pecaram. Agora aqui também o próprio Deus é quem nos faz vestir a roupa da santidade para andar na presença dEle, glória a Deus.
A ela foi permitido vestir-se de um linho finíssimo. Uma coisa mais linda, sedosa. Um linho caríssimo, feito, fabricado, ornamentado pelo próprio Deus. E diz que é resplandecente, brilha e é puríssimo. Não há mancha. Meu irmão, dê graças a Deus todo dia por essa roupa que Jesus fez para nós. Que roupa é essa, pastor? É o sangue dele que nos cobre, é o sangue dele que nos limpa, é o sangue dele que nos reveste, é o sangue dele que faz o diabo olhar para nós e não mexer conosco. Sabe por quê? Ali tem o sangue de Jesus. Eu não sei porque é que tem crente que tem medo do diabo ainda. Você não está mais nu não, meu irmão. Você não está mais envergonhado não. Você já está vestido. O teu passado já foi perdoado. Quem tu já foi, Deus já riscou na cruz do Calvário a dívida que era contrária. Uma nova veste, um novo tempo, uma nova vida, Ele já te deu. Nós já estamos com essa roupa, porque esse linho finíssimo são esses atos de justiça. Veja que a Bíblia não diz as boas obras, atos de justiça. Que atos de justiça são esses? É o que Jesus fez por nós. Morreu, sendo nós ainda pecadores. Mas quando Ele morreu por nós, Ele nos deu o direito de viver. Deu-nos o direito de existir. Deu o direito de se reconciliar. 2 Coríntios capítulo 5, Paulo vai dizer isso. Irmãos, nós fomos reconciliados. Vamos começar o versículo 14 do capítulo 5 de 2 Coríntios, ao que ele vai dizer: olha, meus irmãos, o amor de Cristo nos domina, nos constrange, porque reconhecemos isto, que um morreu por todos, e logo também todos nós morremos. Aí vem o versículo 15, e ele morreu por todos, para que todos os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Aí ele vem no versículo 16 e diz: irmãos, agora daqui por diante tem uma coisa: ninguém mais de nós vai ser conhecido na carne. Quando Paulo diz isso, ele está dizendo assim: olha, ninguém pode olhar para o outro e dizer: eu sei o que tu fez no ano passado. Tem aquele filme, Eu Ainda Sei o que tu fez no verão passado, né? Os jovens tudo assistiram. Pois é, o diabo de vez em quando ele quer falar isso para nós: ó, eu ainda sei o que tu fez no ano passado. De vez em quando vem até um irmão e cutuca, né? Ó, ei, quem tu é aqui? Eu ainda sei quem tu foi lá no passado. Mas a Bíblia está dizendo o quê? Ninguém mais pode olhar um para o outro e ver o outro pelo que foi no passado, pela carne, dizer: ei, meu irmão, tu foi um bebarrão. Ah, meu irmão, tu foi um namorador. Ah, meu irmão, tu foi isso. Ah, Não, a Bíblia está dizendo: ninguém mais conhece um ao outro segundo a carne. Antes, conhecemos é Cristo. Eu olho para o meu irmão e digo: eu estou vendo Jesus na tua vida. Eu estou vendo o que Jesus fez. Eu estou vendo a mudança. Eu estou vendo a mudança. Há uma mudança de Jesus em ti. Aleluia. Quem pode dar um glória a Deus por isso, meu irmão? Eu não estou vendo aqui pecadores, eu estou vendo Cristo habitando na vida de cada um desses irmãos, dessa igreja. Sabe por quê? Não conhecemos mais ninguém segundo a carne, mas conhecemos é a Cristo. Já a carne, agora não conhecemos mais dessa forma. Eu me lembro muito do meu pai, era um jogador ponta esquerda, e o apelido dele era Ferrinho. Jogador mesmo, nato. E ele parou de jogar, todo mundo queria que ele apostasse no futebol, fosse para o time do Sobral, depois viesse para Fortaleza. E ele, quando se converteu, ele disse: eu não vou mais jogar. Eu agora vou me dedicar a Cristo. Eu quero que ninguém mais me chame de Ferrinho. Meu nome é Fernando. E a partir daquele dia ele disse: eu não quero que vocês me vejam e falem sobre quem foi o Ferrinho. Falem sobre quem foi o Fernando, o homem de Deus. E ele foi um homem de Deus até o final da sua vida. E eu guardei aquilo muito no meu coração. Ninguém mais o chamava pelo nome, o apelido da época do mundo, porque ele dizia: eu não quero mais ser conhecido pela carne que eu fui, mas eu quero ser conhecido por quem Jesus é e fez na minha vida. Isso é você se vestir da veste de justiça de Cristo. Não são seus atos, as suas boas obras, não. É o que Deus fez em você, a justiça de Cristo. O perdão, a reconciliação, o recomeço, tudo isso a ceia está nos falando. E versículo 9, para nós encerrarmos do Apocalipse 19 agora, vai nos dizer isso. E então o anjo me diz:
Escreva, bem-aventurados. Essa é a 7ª bem-aventurança. Apocalipse fala de 7 grandes bem-aventuranças. E essa é a 7ª delas. Bem-aventurados são aqueles que foram convidados, chamados. A palavra aqui é: o próprio Deus foi quem soprou no teu ouvido o convite, dizendo: é você que eu estou chamando para cear comigo. Apocalipse 3, versículo 20 vai dizer assim, ó: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Glória a Deus. Todos nós ouvimos a voz de Deus, abrimos a porta do nosso coração, da nossa vida. Jesus entrou, glória a Deus, fez a mudança e agora vamos ceiar com Ele lá no céu, para a glória de Deus. Quem já abriu a porta da sua vida, do seu coração para Jesus aqui? Todos nós já abrimos, meus irmãos. É por isso que agora vamos ceiar com alegria, participando, dizendo: Senhor, obrigado, porque eu era um daqueles moribundos. Eu era um daqueles que estavam na encruzilhada. Eu era um daqueles que estavam mortos no delito e pecado. Eu era um daqueles que era, aleluia, usado pelo diabo para fazer o que não presta. Eu era um daqueles que, olhando para mim, ninguém dava valor. Mas Jesus olhou para ti, Ele olhou para mim e disse: é você mesmo que eu estou convidando para ceiar comigo. É você mesmo que eu estou chamando. Venha, venha, sente a mesa, coma o pão. Aleluia! Oh, glória a Deus! A ceia não é para quem merece. A ceia não é para quem se sente: ah, pastor, eu vou cear porque eu mereço. Eu vou cear porque eu faço. Eu vou cear porque eu fiz. Não. A ceia é para aquele que Jesus soprou e disse: tu não mereces, mas é tu mesmo que eu salvei. Isso fala de graça. Isso fala de reconciliação, isso fala de perdão, isso fala de certeza. Que certeza, pastor? É a certeza de que ninguém aqui merece ir para o céu. Ninguém aqui merece ir para o céu. Mas Jesus é tão grande, tão gracioso, que nos amou tanto, nos amou, mas nos amou tanto, de uma tal maneira, que aqui estamos nós na sua casa, celebrando, bendizendo e declarando: Senhor, obrigado pelo que tu fez no Calvário. Obrigado pelo que o Senhor nos tornou hoje. E obrigado pelo que o Senhor já está preparando para amanhã. Pastor, o que é que Deus está preparando? Uma grande mesa. E Ele está convidando você, Ele está convidando a mim, está dizendo: venham ceiar, venham ceiar, venham ceiar. Eu estou ansioso, eu estou aguardando esse dia, eu estou aguardando esse momento para ceiar com você lá nos céus, aleluia! Fique em pé neste momento, em nome de Jesus. Medite nesta palavra. Cristo deseja ceiar contigo. Essa é a maior canção que o Apocalipse retrata para nós. De que o mundo está se acabando, que ele vai ser destruído. Pedro, ele dá um contraste ainda mais sério e mais forte. Ele vai dizer: irmãos, não se preocupe. Sabe o que vai acontecer? As fundições do mundo vão arder. As colunas que sustentam o mundo, na visão de Pedro, vão arder e arder tanto que não vão se aguentar e se deteriorar. E o magma da terra vai explodir, vai ser uma grande explosão. Mas tem uma coisa: Jesus está voltando. Aí Pedro diz mais, brincando: olha, para Jesus um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Para ele não vai ter importância. Mas se ele não veio ainda, porque tem gente brincando com o crente: ah, vocês falam tanto que Jesus vai voltar, que história é essa? Aí Pedro diz assim: sabe por que ele não veio ainda? É porque ele é longânimo. Ele está esperando ainda pecadores se arrependerem. Ele ainda tem convites que estão em abertos para vir participar da ceia com ele. Ainda tem gente que ele está batendo no coração e falando no ouvido: ei, te conserta, que eu ainda quero cear contigo lá no céu. Ainda dá tempo se arrepender, ainda dá tempo voltar, ainda dá tempo recomeçar. Aleluia! E se você essa noite entrou aqui precisando
de um recomeço com Jesus. Esse é o momento e a oportunidade. Não faça desse momento um momento banal. É um momento de aliança, de concerto com Deus. É um momento de fé, de declarar: Senhor, eu vou participar do que o pastor falou hoje aí, dessas bodas contigo no céu. Eu vou participar, Senhor, desta festa do casamento, mas conserta a minha vida primeiro. Se você está precisando deste recomeço, dessa aliança, e deseja cear com alegria e com paz, se você desejar vir, venha, que nós iremos orar por você. Nós iremos fazer o uso da leitura da palavra de Deus nesse momento. 1 Coríntios capítulo